Bom dia, eu sou o Rondon Neto e vou começar mais uma aventura. Saindo aqui de Belo Horizonte, vou cruzar uns 4.000 quilômetros mais ou menos, sentido norte. Vou até o norte da Bahia, visitar a Caatinga e voltar. O planejamento é mais ou menos o seguinte: hoje eu vou para Aimorés, Esplendor, Conselheiro Pena. Daí eu vou subir 2 dias até Canudos. Depois eu vou mostrar Piranhas. Daí de lá eu vou seguir, voltar, ir para Pernambuco e seguir até Petrolina. De Petrolina descer pela Chapada Diamantina e voltar para casa. Hoje então estou indo agora, primeira pernada vai direto para Aimorés. E serão mais ou menos 450 quilômetros daqui. Eu ia sair aqui de Belo Horizonte, lá por Ouro Preto, mas aí o GPS estava insistindo para eu voltar pela 381. Eu vou fazer diferente, até vou pegar um pouquinho da 381. Só que eu vou entrar aqui para Sabará, como se estivesse indo lá para a Serra da Piedade. Aqui é a cidade de Sabará, mas eu não vou passar lá dentro não. Aqui não é um centro histórico, é uma cidade histórica, fica à esquerda aqui, o lado histórico. Tô só passando direto para ir para a Serra da Piedade e dali pegar a BR-381. Vamos embora. Pegando a estradinha que vai para Caeté. Olha que ponte legal. É legal que a gente vai subindo, vai dando torque na moto o tempo inteiro, é gostoso. Ó. Mas tem trânsito, de vez em quando desce caminhão aqui, não dá pra sair acelerando não. Ó. Toma cada susto. Aqui é a cidade de Caeté. É o primeiro nome de origem indígena que nós vamos ver nessa aventura. Então aqui eu vim de Sabará, tô passando em Caeté, seguindo para BR-381. Serra da Piedade tá debaixo das nuvens ali. Vou tentar subir um pouquinho, vamos ver. Aqui é a entrada dela. Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Infelizmente teve um desmoronamento na pista. Não é possível subir a Serra da Piedade. Então vamos seguir. Tá quase na 381 já. Aqui é BR-381. Entrada para Barão de Cocais logo aqui na frente. Até aqui eu já gravei, até aí no canal. Você pode ver os outros vídeos. Eu já passei esse trecho aqui todo para trás. Agora nós vamos conhecer daqui para frente. Vamos embora. São 7h50 da manhã, tá fazendo 21 graus e meio aqui onde eu tô. Ali na Serra da Piedade, no pé da Serra da Piedade, tava fazendo 17, tava um pouquinho mais frio. Deu pra sentir a diferença de temperatura. Tá um dia bem gostoso. Aqui é o limite de município de Rio Casca, com outro que eu não sei. E a gente vai passar agora em cima do Rio Doce. Parei em Raul Soares para tomar um cafezinho preto. 2 padarias, uma na frente da outra, nenhuma tem café. Eu devo ficar, onde que eu tomo café? Ele falou, tenta na loja de material elétrico aqui do lado. Eu vou comer uma goiaba e seguir viagem. Olha aí, ó. Tô depois de Caratinga, seguindo para Aimorés na BR-472 ou 474. Acabou de bater um passarinho aqui no vidro, tomei um susto danado. Olha que perigo, bicho. Que dó, que dó. Nossa, eu já descendo pro Chuí, né, viajando pro Chuí, eu tava sem capacete de cabeceira aberta, um mosquito bateu no meu olho. Foi horrível. Agora imagina, um passarinho. Poxa, eu fico chateado por ele, mas nossa, que perigo. Vou ter que parar para lavar isso aí. Que beleza, BR-474, terra, asfalto novamente. Até que o trecho de terra foi curto, foi alguns quilômetros, eu não lembro direito quantos.
mas era para contornar uma reserva biológica particular que tem ali. Nossa, cheio de banco de areia, eu sambei lá várias vezes, achei que eu ia cair, mas não foi dessa vez não. Vamos embora. Ei, asfalto, olha que rio bonito. Acabei de cruzar esse rio. Lá vai esse trem aqui. Pô, matou com um bicho aí. É. Chegando aqui em Aimorés, aqui à esquerda é a orla do Rio Doce. Aquelas montanhas lá já devem ser no Espírito Santo, lá na frente, aquelas serras, né? Polícia, eu em pé na moto, não aconteceu nada. Aí o rio, olha, cheio de pedras. Aqui é Aimorés, Minas Gerais. Vamos chegar ali embaixo do Guandu, no Espírito Santo, para almoçar. Ó, o trem da Vale aí, ó, gigante. Aí, agora sim, Espírito Santo. Falou, Minas Gerais, até já já, vou almoçar e volto. Aqui eu vou chegar na cidade de Baixo Guandu. E é uma pista de aeroporto aqui do lado. Aeroporto pequenininho, mas tá aí, tem. Estou deixando Aimorés. Você sabe quem foram os Aimoré? O que significa Aimoré? Há muito tempo atrás, lá no recôncavo baiano, existia uma tribo, um povo indígena, chamava Borum. E os Tupi, né, expulsaram eles de lá, descendo para o sul da Bahia, depois do nordeste de Minas. E eles chamavam os Borum de Aimoré. Então Aimoré é o nome que os Tupi deram aos Borum. E eu vou falar um pouquinho mais dos Borum já já, na hora que a gente chegar na próxima cidade ali, que é Resplendor. Sabia que tem barragem, represa no Rio Doce? Eu não sabia não. Será que eu posso entrar aqui? Não tá proibindo, é permitido, né? Vambora. Vou atravessar o Rio Doce na represa, cara, que legal. Segundo a placa que tem ali atrás, tem elevador de peixe aqui também. Vamos lá ver. Opa, tô mais rápido que a velocidade. Vamos lá. Eu acho que essa pedra aí se chama Pedra Lorena. Bacana o pedrão, né? Bonito, olha. Será de quê? Granito? Tem mais pra lá. Legal. Aí o Rio Doce, Serras Capixabas lá no fundo. Ali deve ser Aimorés. É engraçado que os nomes dos lugares ficam com S no final. Aimorés, Rua dos Tupis, dos Guajajaras. Mas eu já li mais de um lugar, eu acho que eu aprendi isso na escola também, que nome de tribo indígena não tem S, é os Tupi, os Aimoré, mas ali é a cidade de Aimorés. Bom, agora é hora de voltar. Pois bem, cheguei a Resplendor. Aqui é o Rio Doce e a cidade que vocês avistam é Resplendor. Resplendor é um primeiro destino dessa viagem, no primeiro dia. Eu acho que eu não vou pernoitar aqui, mas a primeira parada pra gente conversar um pouco vai ser aqui. Por quê? Quando os Borum foram expulsos, né, pelos Tupi, foram descendo, aí vieram os portugueses e, né, fizeram toda aquela sacanagem com índios, escravizaram, dizimaram e tudo mais. Depois veio o Brasil República, veio o Império, depois Brasil República, e sempre jogando os tribos indígenas de lá pra cá, pra todos os lados, quase todas elas, se não todas,
Que eles dizem que tem umas que são intocadas, né? Mas não sei, não fui lá ver ainda. Quero ir lá. Mas então, os Borum, os descendentes dele que formaram a tribo Krenak, eles moram numa região aqui perto. Os Krenak têm a terra deles, já é deles por direito, né? Já era deles antes, foram tomados e devolveram, que fica aqui no município de Resplendor. Olha o trem da Vale parado aqui, carregado de minério, olha aí, ó. Olha como é que esse minério brilha. Brilha, brilha, brilha. O trem da Vale vindo aí, ó. Bacana demais, né? E olha ali a serra. Esse não é aquele trem que a gente viu rindo, né? Porque ele tava cheio, esse tá voltando. Que bacana. Aqui é terra protegida, Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Aqui é terra indígena. Vamos parar um pouquinho ali na frente, eles vão falar sobre isso. Os Krenak eram uma tribo indígena que vivia lá no recôncavo baiano, como eu já disse. Eles foram expulsos pelos tupis e recuaram para o interior. Hoje em dia eles vivem numa área bem reduzida, aqui no leste de Minas Gerais, principalmente nessa área aqui, aos pés do Parque Nacional dos Sete Salões, principalmente um pouco ao lado aqui, do lado esquerdo do Rio Doce. Eu vou passar lá para a gente ver um pouquinho. E com a chegada dos portugueses, eles receberam, né, a alcunha de botocudos, porque eles usavam botox nas orelhas e nos lábios. E isso acabou dando a eles também a fama de antropófagos, mas não existe nenhum registro confiável que eles praticavam isso. Isso não tem cabimento, né? E com o desastre que teve no Rio Doce causado pela mineração, eles foram duramente abalados, porque eles estão justamente às margens do Rio Doce. Vou falar disso um pouquinho mais. E o nome deles, denominado por eles, né, é Grenhocren, e Krenak é o nome de um dos líderes deles de algumas décadas atrás, beleza? Vamos conhecer um pouco mais dessa área aqui. Como é que é a vida hoje dos Krenak? Uma vida rural, um pasto pequeno, um curralzinho, uma criação diminuta na beira do rio. Se inscreva no canal, deixe um like aí, compartilhe com seus amigos. Mais que isso, marca no sininho aí depois que você se inscrever para ficar sabendo quando eu lançar os outros vídeos. Nesse passeio, toda semana eu vou lançar um dia diferente dele. Mas já haverá outros aí no canal e também haverá outros mais pra frente, no futuro. Então não deixe de se inscrever, compartilhe. Desde o século XVI foram acusados de antropofagia pelos portugueses, mas isso nunca se confirmou. No entanto, foi a justificativa que os colonizadores utilizaram para persegui-los, matá-los ou obrigá-los a se civilizarem, nas constantes decretações de guerra justa. Argumentavam da mesma forma para convencer os outros grupos indígenas, como os Tupi, Machicali, os Pataxó, com os quais viviam em conflito, a tornarem as terras Krenak com promessas de proteção e acesso a objetos como arma de fogo. Apesar da forte resistência, os grupos botocudos foram aldeados em vários pontos da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, a partir da decretação de guerra justa pelo príncipe regente Dom João, em 1808, e autorizada pelo governo português através de 3 cartas régias. As cartas régias, em resumo, determinavam guerra ofensiva contra os botocudos de Minas Gerais por considerar que eram irredutíveis à civilização, autorizavam o governador e capitão-general da mesma capitania a criar uma tropa especializada no combate aos índios, estabeleciam planos de como promover a educação religiosa dos índios e seu controle para viabilizar a navegação dos rios e cultivo em terrenos ocupados pelos botocudos. O príncipe determinou que as terras confiscadas deveriam ser distribuídas como sesmarias entre os que se destacassem na guerra justa. Aos novos proprietários também era garantido o livre acesso ao trabalho indígena por até 20 anos. Ainda que as cartas régias se referissem à capitania de Minas Gerais, suas ordens foram atendidas também na Bahia e no Espírito Santo.
Hoje a população dos Botocudos do leste é diminuta e composta na maioria por descendentes de relações interétnicas entre os Krenak com outros grupos indígenas e a população regional. As principais razões para a predominância de mestiços foram a invasão dos moradores da região e o arrendamento das terras do posto indígena Krenak, o processo de migração forçada para o posto indígena Machacali, de onde eles retornaram a pé, e a convivências com chamados índios infratores, deslocados de vários pontos do país para o reformatório indígena Krenak. Muitas migrações forçadas e jamais bem-sucedidas foram impostas aos Krenak, e sempre com péssimas condições de vida. Assim, algumas famílias dirigiram-se para o posto indígena Venuíri, em São Paulo, Colatina, Espírito Santo e também Conselheiro Pena, em Minas Gerais. Em 1980, os demais optaram por retornar à área do posto indígena Krenak. Contudo, a área estava toda em mãos de arrendatários, e para completar o quadro de dificuldades, o Estado de Minas Gerais havia distribuído títulos de propriedade aos arrendatários, alterando seu status, seus direitos e fortalecendo sua luta pelo afastamento definitivo dos índios. Enfrentando todo esse quadro adverso, 26 dos 49 Krenak que haviam sido levados para a Fazenda Guarani, eles retornaram em 1980 às terras do Rio Doce, instalando-se por conta própria e sem qualquer recurso. Permaneceram nessa área pequena até 1997, quando, depois de um longo período de citação judicial dos ocupantes da área, os 4.000 hectares lhes foram restituídos por decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Em 3 de novembro de 2015, a barragem do Fundão, em Mariana, liberou 50 bilhões de litros de rejeitos de mineração na bacia do Rio Doce. 43 municípios e 4 terras indígenas foram atingidas, entre elas os Krenak. O Rio Doce proporciona para eles não só lazer, alimentação, água para irrigação e para os animais, mas ele é o Watu, o avô dos Krenak. O rio é um ente com quem eles estabelecem relações e não um recurso hídrico. Eles perderam apoio para conversa, reflexões, rituais. Eles não puderam mais levar as crianças recém-nascidas nos primeiros meses de vida para serem mergulhadas no rio em ritual por conta da poluição do rio. Os Krenak, eles foram perseguidos e atacados durante toda a história que a gente conhece deles. E os colonizadores portugueses, eles invadiram as terras e a vida deles de maneira declaradamente impiedosa. Os portugueses chegaram a aliciar outras tribos para lutar contra os Krenak. Passou 500 anos e os Krenak sendo perseguidos, escravizados, violentados, mortos, expulsos das terras dele. E quando finalmente eles veem uma luz no final do túnel com o STF, Supremo Tribunal Federal, delimitando as terras para eles, entregando a reserva indígena Krenak, vem aquele mesmo homem branco que há séculos joga sujeira no rio, séculos destrói tudo, extrai, manda todo o tesouro lá pro outro lado do oceano, vem e despeja rejeito insalubre, venenoso no rio, que alimenta, que é um parente dos Krenak. Esse não foi o primeiro rompimento de barragem de rejeito em mineradora. Não foi o primeiro no Brasil, não foi o primeiro no mundo, nesse continente, e não vai ser o último. Porque as mineradoras, elas ficam visando o lucro, porque existem tecnologias para usar outras maneiras, para não precisar ter a barragem de rejeito. A tecnologia existe. Algumas mineradoras usam, por que não todas? Por que eles continuam usando a barragem? Tem várias barragens em Minas Gerais. Eu sou mineiro, então eu fico vendo as notícias de Minas, mas eu tenho certeza que existem outras em outros lugares, e não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Então por que isso ainda? Então vou repetir, os extrativistas sabem dos perigos, eles sabem o que eles estão fazendo, e ainda assim continuam extraindo minério, enviando a riqueza para fora do país e destruindo a nossa casa, o nosso ambiente, destruindo valores importantes, não só de brasileiros, mas dos outros povos que habitam a mesma terra que a gente aqui. Ora,
É óbvio, se eles sabem das consequências, eles assumiram riscos. E quem assume riscos tem que ser responsabilizado pelos resultados, independente do que seja. Para Ailton Krenak, um reconhecido líder indígena, aquele mesmo, o Ailton Krenak, isso é um crime. E não é novidade, não é de espantar que tenha atingido mais as populações negras e indígenas da região. É verdadeiramente compreensível que os Krenak tenham certeza que o despejo dos rejeitos no Uatu foi uma manobra de descaso. Isso lembra um refluxo para o passado e foi no significado integral da palavra um crime. Denunciemo-lo. Bom, esse é o hotel que eu peguei para pernoitar. Olha que beleza, R$90 e para casal. Eles não tinham de solteiro, só de casal, então eu peguei esse mesmo. Tem um banheirinho, com chuveiro, a pia, o vaso, né? Tem ar-condicionado, mas R$90 é sem ar-condicionado. Televisão que eu não uso. Minha roupa ali, eu já lavei a roupa. Eu vou mostrar como é que eu faço para lavar a roupa depois no próximo vídeo. Como é que as coisas que eu trago. Eu já estou fazendo, a minha viagem está indo bem eficiente. Eu estou com 3 peças de roupa só. E olha, trouxe um bauletinho, porque os outros estão lá na moto. Aqui está o esquema, já a viagem de campanha mesmo, tá super legal, vou mostrar todos os detalhes. Então, vou finalizar esse dia aqui, foi um dia longo, já está de noite. Eu vou dormir que amanhã tem mais. Eu tenho certeza que você reparou que eu fiz uma citação de Euclides da Cunha. Nós vamos falar mais sobre esse livro aí, de onde eu tirei a citação. Então não deixa de assistir os próximos vídeos e compartilha, manda para todo mundo, vamos gritar essa mensagem que eu tô falando. Nós temos que fazer essa mensagem ir para todo canto. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem gosta de viagem, compartilhe com quem simpatiza com os índios, com quem não simpatiza com covardia. Distribua para todo mundo. Até o próximo.